Paz, povo de Deus! Então, galera, deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Show. Bom, o vídeo de hoje vai ser basicamente um bate-papo aqui que eu quero ter com vocês, né? No caso, eu vou ter o bate-papo se vocês comentarem a opinião de vocês no campo dos comentários. E se vocês comentarem, eu vou responder de boa, na maior simpatia deste mundo. Mas, como vocês viram aí no título do vídeo, eu quero falar sobre igreja. Ah, Vitor, mas igreja, não sei o que, né? Isso mesmo que você ouviu, isso mesmo que você leu. Eu vou falar sobre como a igreja do Senhor deve ser e no que ela se tornou. Beleza? Porque para muitas pessoas que estão lá fora, que não são evangélicas, que não aceitaram a Jesus Cristo como único Senhor, único Salvador da vida delas, elas acham que igreja é o templo. Mas todos nós sabemos, todos nós que aceitamos a Jesus e conhecemos as Escrituras, nós sabemos que a igreja não é isso. A igreja somos você e eu. A igreja somos nós somos templo do Senhor. E vai além disso, além de sermos nós individualmente, nós somos um conjunto. A igreja é um conjunto, é uma família, sabe? E como família a gente se preocupa um com o outro, como família a gente ajuda quem está precisando, sabe? E hoje em dia não é muito isso que a gente vê. Hoje em dia a gente vê igrejas, vamos colocar assim, tipo, igrejas desmembradas, sabe? O que a igreja foi, no que a igreja se tornou. Porque é claro que eu não estou generalizando, eu não estou falando que todas as igrejas são assim, não estou falando que todas as igrejas são desunidas, que todas as igrejas têm discordância, mas se a gente olhar por um lado, tá precária a situação. Porque uma igreja que era para ser uma igreja forte, uma igreja firme, é uma igreja que arruma briga com outras religiões, arruma briga com outras denominações, e na própria igreja, dentro da própria igreja, há discordância. O próprio apóstolo Paulo, naquela época já tinha discordância, hoje em dia tem mais ainda. E naquela época o apóstolo Paulo ele tentou advertir a igreja de Corinto sobre isso. Ele falou que tinha divergências de pensamento, tinha divergências de opiniões, e disse que todos nós, basicamente, eu tô falando minhas palavras, é claro que ele não falou com essas palavras, mas eu estou resumindo com as minhas. Ele disse que Cristo é um só, não existe um Jesus Cristo que morreu pelos da igreja presbiteriana, não existe um Cristo que morreu pela Universal, não existe um Cristo que morreu pela igreja do pastor Valdemiro, que agora me fugiu, mundial. Não existe diferentes tipos de Jesus Cristo, foi um Jesus Cristo que morreu por todos nós, seja a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja Assembleia de Deus, a Nova Vida, não sei o que lá, essas outras denominações que tem aí. Mas na verdade o que deveria ser um só são vários, são muitas doutrinas, são muitos ensinamentos que são divergentes das igrejas, entendeu? E eu acho que a igreja não deve ser isso, a igreja deve ser um só, porque como eu disse aqui, e vou repetir, nós cremos em um Cristo só, nós cremos em um só sacrifício. Só houve um sacrifício por todos nós. Então é isso que nós temos que pregar. Nós temos que pregar Jesus, nós temos que pregar o sacrifício que ele fez. Nós temos que pregar as doutrinas que foram colocadas na Bíblia, porque existe só uma Bíblia também, uma Bíblia cristã, no caso, só existe uma Bíblia só. E todas as pregações que são pautadas em cima dos textos bíblicos só existe aquele texto bíblico, não existe outro texto bíblico falando diferente. É claro que hoje em dia a gente tem outras Bíblias que eu não vou colocar nesse vídeo aqui, mas de qualquer forma, o que eu quero dizer para todos que estão me assistindo é que a gente precisa ser um só, a gente precisa pregar uma coisa só, a gente precisa entrar em concordância. Eu sempre não, né? Depois de um tempo eu fiquei pensando em algo que deve ser feito, sabe? Eu acho que não deveria existir denominação, porque denominação foi algo que foi instituído pelo homem. O homem criou denominações presbiteriana, metodista, tal. Foi o homem. Isso tudo foram doutrinas impostas pelo homem. Claro que, não sei se eu estou falando besteira aqui, mas foram pautadas de acordo com a Bíblia, mas
Enfim, isso não é necessário. Não é necessário fazer isso. A igreja tem que ser uma só. Não tem que ser intitulada por denominação. A igreja tem que ser uma só. E no que ela se tornou, cara, ela se tornou algo diferente do que a Bíblia ensina. Porque se a gente for ver lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, a gente tem um exemplo perfeito dos cristãos que a gente deve ser, uns cristãos família, uns cristãos que se ajudam, porque a igreja não é só uma igreja aqui, ou tá lá, ou tá cá, ou tá cá. É um conjunto, sabe? Uma igreja tem que ajudar a outra igreja, que tem que ajudar a outra igreja, que tem que ajudar a outra igreja. Não tem que ter rixa entre igrejas, não tem que ter rixa entre denominações, não tem que ter rixas entre doutrinas que as denominações ensinam. Tem que ser uma coisa só. E é sobre isso que eu quero falar. É isso que eu quero trazer para vocês, é o meu pensamento referente a isso. O que a igreja deve ser, mas ela se tornou algo totalmente diferente do que ela realmente deve ser. E eu acho que não é isso que deve acontecer. Beleza? É isso aí. Se você curtiu esse vídeo, se você curtiu essa dica, esse meu pensamento, só clicar aqui, ó, em curtir, para poder apoiar meu trabalho, para poder me ajudar e para poder eu saber que você que assistiu o vídeo gostou. E se você não é inscrito no canal, se você está me conhecendo agora, tá vendo os vídeos que eu tô fazendo, tá vendo esse vídeo e quer ver os próximos vídeos que eu vou lançar e os vídeos que eu já lancei, então, ó, clica aqui, ó, em inscrever-se. E se você já é inscrito, mas não sabe quando saem meus vídeos novos, é porque muito provavelmente você não clicou no sininho. Então, clica também no sininho para poder estar recebendo as notificações dos meus vídeos de quando saem vídeos novos. Beleza? É isso aí. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês e comigo também. E eu tô vazando. Valeu!